Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe e com essa série especial Mulheres Notáveis. E aí a gente está comemorando também o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. E como não falar de empreendedorismo e não falar de diversidade, né? A gente precisa tratar esse tema. E a minha convidada é uma convidada extremamente especial, que eu estou honrada com a participação dela, que aceitou o convite para vir. Ela é a primeira executiva trans, Daniele Torres. Dani, parabéns, sejam muito bem-vinda. Prazer enorme te receber aqui. Fique à vontade para você se apresentar. Tá ótimo, muito obrigada a você pelo convite. É um prazer enorme, a honra é minha. Ah, não, é totalmente minha de ter aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar as gravações, da tua atuação, né, nessa empresa, na KPMG e também no mercado de trabalho como um todo, né? Então eu queria que você se apresentasse como um todo. Eu acho que principalmente uma fala tua que eu gosto muito é o seguinte: a diversidade é um segundo chapéu, é alguma coisa que você fala bastante, mas você tem a sua profissão, né? Você teve a tua jornada para chegar onde você está hoje. Sim. E é isso que a gente sempre coloca. Eu acho que sim, nós somos somas daquilo que a gente aprendeu, daquela nossa jornada. Queria que você falasse um pouquinho, fica à vontade para se apresentar. Não, com certeza. É engraçado porque uma das coisas que mais chama a atenção do ponto de vista público em relação a mim é o fato de eu ser trans, não? Uhum. Só que o meu dia a dia, ele não gira em função disso. Aliás, muito pelo contrário. Só quando eu falo a uma organização, algumas mídias, né, quando eu venho gravar um podcast, alguma coisa, que a gente toca nesse assunto de diversidade. Porque eu sou sócia de práticas profissionais, a minha especialidade é em contabilidade internacional para seguros, passo por sustentabilidade também no âmbito ESG, e do ponto de vista acadêmico eu estudo inteligência artificial, especialmente vieses em algoritmos de inteligência artificial. Então o meu dia a dia, ele é muito técnico, né? Passa por esses assuntos. E aí a hora que eu vou a algum local, digamos, falar sobre diversidade, eu falo, bom, esse é o meu segundo chapéu. E é engraçado, às vezes as pessoas me apresentam como especialista em diversidade, eu falo, não, gente, eu não sou especialista em diversidade, eu sou especialista em finanças. Que bacana, né? E é isso mesmo, a tua jornada é isso, né? A tua formação, onde você chegou na KPMG, que você já está há 17 anos, é isso, né? Sim, desde 2005 eu trabalho lá, sempre na área de seguros. Aliás, antes de começar na KPMG eu já estava no mercado securitário, trabalhei 4 anos numa seguradora, depois eu fui para a KPMG, então eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse setor, e é um setor que não para de se transformar, né? Atualmente eu sou líder Américas de FRS, que é contabilidade para seguradoras, sou membro voltante do nosso tópico global de contabilidade para seguros também, esse fica sediado em Londres. Então, assim, a minha atuação é muito nessa parte. Que bacana, eu acho isso fantástico, e essa tua fala, ela é fundamental, porque a gente precisa, e a gente falando de empreendedorismo, a gente falando dessas questões, eu acho que de alguma forma você também se torna referência, né? E eu acho que cada vez mais você colocando dessa forma, as pessoas falam assim, não, eu também posso, não só a gente falando do mundo de trans ou diversidade, mas é que a gente pode alcançar, né? A gente pode almejar posições. E é isso quando a gente fala de mulheres notáveis, né? Como que chegou lá, né? Como que alcançou o topo? Ou, sim, né, uma parte aí, né? Porque provavelmente quando a gente chega lá, entende que pode ter muito mais, e eu acho que é isso que tem que acontecer. Mas de alguma forma essas mulheres que chegaram nesse patamar, e você, né, tem essa posição muito bem definida, também inspirar outras mulheres, inspirar outras pessoas. E aí fica, de alguma forma, essa tua representação aí, né, Dani? Não, com certeza. A jornada, ela não tem fim, né? A gente sempre tem mais o que fazer, sabe? Almejar outras posições, etc. Mas eu já tô num ponto que eu conquistei tão mais do que eu esperava para minha carreira, porque quando a gente cresce trans, né, a gente tem uma dimensão um pouco pequena da onde a gente pode chegar, porque você se acostuma a ouvir desde que você é muito nova, que o universo para você, ele é mais difícil, você vai enfrentar muito mais preconceito e você não vai conseguir chegar muito longe, né? E isso, infelizmente, não deixa de ser verdade. Tá? Mas
às vezes a gente consegue também, né? Assim, eu falo, eu sou um ponto quase fora, né, da curva da realidade das pessoas trans. Né? Você pergunta pra mim, nossa, mas como que você chegou lá? É tão difícil dizer que foi um conjunto tão grande, digamos, de atributos que permitiram, incluído o timing, né? Você tá no local certo, na hora certa, tudo que eu já fiz, tudo que eu estudei, todas as minhas vivências e experiências, mas assim, de fato, eu consegui sair dessa realidade, né? Eu deixei pra trás essa realidade a ponto de eu ser trans, até chamar atenção do ponto de vista, digamos assim, de fala, etc. Mas o que me coloca nessa posição, né, o que desperta o interesse para as pessoas falarem, digamos assim, me convidarem para dialogar, não é o fato de eu ser trans, mas é a jornada que acompanha o fato de eu ser trans. Tudo que eu passei, etc. E hoje em dia eu vejo que a minha jornada, ela não inspira só a comunidade LGBTQIAP+, ela já inspira toda a comunidade feminina de uma forma muito ampla. Então, eu acho isso muito revigorante para mim. E com certeza porque você passou pelo processo de autoconhecimento também, né, para você fazer toda essa transformação na sua vida, mas e também de alguma forma são aqueles bloqueios. Eu acho que independente de qualquer coisa, principalmente para nós mulheres, e eu vejo muito isso, principalmente nessa oportunidade que eu estou tendo de entrevistas e falar desse tema, o quanto esses bloqueios internos impediram mulheres de crescer ou de almejar alguma posição, né? Então, assim, a gente sempre fala dessa questão importante que as mulheres, elas podem ir onde elas quiserem, mas tem muitas, a gente teve a oportunidade aqui de conversar, por exemplo, com algumas mulheres negras, e também, de alguma forma, Dani, foi o que foi colocado aqui pra gente, não, eu cresci ouvindo que aquilo não era pra mim, eu cresci ouvindo que eu tinha um limite, eu cresci ouvindo que, né, minha posição seria tal, ou eu não conseguiria. Então são barreiras que talvez a sociedade ou família, né, as pessoas escutam, e quando chega num determinado momento da vida, tem conflito, fala assim, poxa, mas eu quero, né, aí tem que passar pelo autoconhecimento. E isso, Dani, independente da escolha, né, da forma que você está fazendo isso, mas por caminhos que você vai seguir dentro do empreendedorismo mesmo, né? Dentro dessa linha de empreendedorismo, dentro dessa linha de diversidade, independente de gênero, as mulheres principalmente têm isso. Sim. E o que você falou para mim tem muita representatividade, porque de alguma forma e o que você faz, a forma com a tua jornada, ela inspira muitos, né? Tanto homens, mulheres e principalmente as empresas. Sim. O quanto que as empresas, elas olham e falam assim, poxa, de que forma que eu poderia também trabalhar melhor isso? Porque é um profissional excepcional, referência, né? E também sendo aí, de alguma forma, reconhecido lá dentro de uma das maiores empresas, né? Empresas globais que a gente tem, né? Sim. E o reconhecimento dentro da empresa, porque de alguma forma também, eu sei que a empresa onde você trabalha, ela atua essa questão de diversidade muito grande, e de alguma forma tem sido evolutivo. Você também ajuda a empresa a transformar internamente essas questões, né, Dani? Não, com certeza. Você sabe que quando eu penso no desenvolvimento da minha carreira, e a gente está falando aqui de limites, você falou sobre pessoas negras, também mulheres de uma forma geral, eu acho que o ponto de partida para mim foi muito esse também, né? Porque você consegue imaginar você crescer sendo motivo de risada? E assim, era o tempo inteiro, né? Era o tempo inteiro, e eu não conseguia entender por que era tão, digamos, ridículo o meu eu para o social, né? Porque eu não tinha, digamos, consciência de que eu era trans. As pessoas me apontavam como feminina, como delicada, mas assim, aquilo para mim era tudo um pouco distante. Então você cresce com esse trauma, né? Até pouco tempo atrás eu ainda subia num palco, ou mesmo entrava numa reunião e falava, nossa, será que vão dar risada de mim? E aí esse autoconhecimento fala, que se derem, deixa eles rirem. O problema é deles, sabe? Eu sei quem eu sou, mas é uma autovalidação que leva muito tempo para ser construída, né? Porque o trauma é o trauma é aquela risada generalizada, é aquela ridicularização, né? Como é que a gente escapa disso? E aí, em relação à organização, em relação à diversidade organizacional, eu tenho muito consciência da etapa da jornada que a empresa que eu trabalho está, de que etapa que o mercado está, que de uma forma geral é menor, né? O mercado, de uma forma geral, é muito incipiente. Às vezes eu vou conversar com algumas organizações que eu vejo algumas perguntas e falo, sério mesmo que as pessoas estão com esse nível, né, de pergunta, com esse, digamos assim, com algo tão incipiente ainda? Agora, o que é interessante é que
eu pratico, digamos, a educação, vamos chamar assim, da diversidade, de uma maneira completamente inconsciente, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa muito sênior de uma organização, né, em um determinado momento eu encontrei com ele, e ele falou para mim, olha, eu queria te agradecer tudo que você fez por nós, em termos de entender a importância da diversidade, em termos de entender o papel da mulher na organização. Eu falei, nossa, mas eu vou ser bem sincera para você, eu não me recordo de ter conversado uma vez com você sobre isso, né? Ele falou, exatamente. E foi aí que eu percebi o quanto faltava na minha organização. Falei, uau, que interessante, né? Porque as discussões que eu tive com essa pessoa foram meramente técnicas, né? Foram de assuntos totalmente não relacionados com a matéria de inclusão feminina, com a matéria de diversidade, mas foi aí que ele teve o clique de perceber, nossa, por que não tem outras Danis? Né? Por que eu só falo com ela? E ele começou a partir desse ponto, começou a puxar e perceber, não, tem todo um social que eu desconheço, que acaba colocando do meu lado sempre homens, brancos, heterossexuais, com um perfil educacional semelhante ao meu, né? Enquanto existe todo um mundo lá fora. Então, assim, eu acho que a gente quebra essas barreiras, né? Por meio de quem a gente se torna, em primeiro lugar, né? E é por isso que eu sempre deixo muito claro, a diversidade, ela pode até ser um aspecto que chama a atenção em mim, mas ela vem depois de tudo que eu fiz, que se eu fosse só diversa, sendo bem sincera, eu não acho que tanta gente ia querer falar comigo, eu acho que teria acontecido o que eu imaginava que ia acontecer, porque quando eu comecei a falar sobre diversidade, o ano era 2015, né? Já vai fazer 7, 8 anos, eu lembro que eu falei, acho que eu vou falar sobre isso uma vez, né? Vou falar sobre isso uma vez, aí depois nunca mais. Até achei legal que me chamaram para uma palestra. Falei, nossa, que legal, vou dar uma palestra, falar sobre a minha jornada de vida, né? Eu jamais imaginei que ia ter bibliografia publicada, um monte de gente lendo meus livros, né? E era muito isso. Eu falei, bom, eu vou falar só essa vez, né? Só que o que eu não dimensionei é que não é sobre diversidade o que eu falo. Eu falo sobre liderança, eu falo sobre negócio, eu falo sobre tecnologia, eu falo sobre sustentabilidade. E, by the way, eu sou diversa também. Então é aí que a diversidade ganha força na minha fala, né? Por mais que eu mantenha os dois universos separados, eles estão intimamente correlacionados. Eu não consigo ser só eu. Eu tenho que ser Dani, a pessoa diversa, ao mesmo tempo Dani, a executiva e os outros papéis que eu tenho sociais. E você inspira. E além de tudo, se você inspira, educa, né? Porque tem uma questão que é muito clara pra gente, que é a questão das pessoas, assim, enquanto muitos ficam ali naquela bolha, né? Trabalhando aquela informação ou com aquele grupo. E tem que conhecer. Se você não conhece, se você não dá a oportunidade de conhecer, de vivenciar, você não vai transformar uma empresa, você não vai transformar uma organização. É o que a gente fala o seguinte, diversidade ela é praticada. Não adianta você falar, não adianta as organizações falarem, as pessoas falarem e não trabalharem isso, né? E nesse nosso ambiente aqui de tecnologia, de startups, sempre quando eu posso, eu coloco essas questões de diversidade, essa questão do empreendedorismo, porque eu acredito muito disso. Eu acredito que você trabalhando diverso, você trabalhando opiniões, né, diferentes de um grupo específico, a gente consegue atuações melhores. E isso a gente sabe que tem alguns estudos da própria McKinsey que falam o quanto, por exemplo, a participação de mulheres em liderança, isso afeta, por exemplo, o resultado financeiro, né? E isso, dentro do nosso mundo de startups, a gente precisa entender que o mundo está mudando, né? A gente tem gerações novas aí trabalhando com tudo isso. E uma coisa que eu li um pouco, e a gente até conversou, que foi a questão da mudança dos próprios algoritmos, né? Você até comentou. Não, isso aí a gente até tem um estudo, depois eu vou até divulgar isso, até divulgo, que ela até me passou o link, porque é importante que também a gente tenha essa mudança dos algoritmos aí, né? Sim. Eu acho que é até uma forma das pessoas conhecerem mais. Porque se a gente não adianta você ler um tópico, um título, né? Você tem que ler a mensagem, você tem que conhecer, você tem que ter conhecimento. Sim. Com isso, você colabora também com muitas informações e também tem o conhecimento para as próprias pessoas, né? Quando a gente está falando aí de várias coisas. Queria que você colocasse um pouquinho para a gente aí, oportunidade para a gente falar um pouquinho dessa questão, dessa transformação, dessa necessidade da gente trabalhar melhor os algoritmos. Sim, isso é um tópico muito interessante, porque tem um filme de ficção do final dos anos 90 que ficou muito famoso.
né? Que acho que muitas pessoas devem conhecer. Era a história de uma pessoa que ela despertava no mundo virtual, né? Aí o mundo estava dominado por máquinas, a realidade que ela vivia não era a realidade real, né? O que poucas pessoas sabem é que esse filme é uma metáfora sobre transição de gênero, né? Ele não é um filme sobre tecnologia e dominação das máquinas, curiosamente, né? Mas muitas vezes quando eu falo sobre algoritmo, algumas pessoas me perguntam quando que, digamos, essa inteligência artificial onipresente vai ser ligada, né? Em que momento a gente vai acordar e falar, nossa, eu vivo numa realidade alternativa que não é mais, digamos, a realidade palpável, né? É claro que com a chegada mais presente do metaverso, parece que a jornada está cada vez mais próxima, né? Mas o que eu costumo responder para as pessoas, eu falo, olha, essa inteligência artificial onipresente, ela já foi ligada há pelo menos uma década, né? Ela chama-se rede social e curadoria automatizada de conteúdo, né? Talvez a gente ainda não esteja imerso fisicamente, é claro que vai ser virtual, mas assim, a gente não está imerso de corpo nessa tecnologia, e a promessa que o metaverso traz é que nós estaremos imersos, inclusive, digamos, completamente, né, nessa realidade, mas a nossa mente, ela já não está mais desassociada de uma curadoria de algoritmo, e isso gerou o consumo, digamos assim, de verdades que eu já sei, né? Então, assim, eu só consumo conteúdo daquilo que eu sei e que a minha rede de likes, né, simplificando, mas a minha rede de afirmação mostra para mim que é verdade, né? Então, esse é um aspecto que leva a gente conviver menos com a diversidade. E a partir do momento que eu tenho que ter uma opinião sobre algo, né, por exemplo, é importante diversidade na minha empresa? O que muitas pessoas fazem é se voltar para os seus algoritmos para responder essa pergunta, seja os seus grupos, né, digamos, de redes sociais que são formados geralmente por interesses correlatos, seja na sua própria pesquisa. A pesquisa que eu faço no mecanismo de busca é diferente da sua, a resposta é diferente, porque os meus, digamos, cookies que estão ali instalados, que verificaram o meu histórico, me dão uma resposta diferente, né? Então, assim, a probabilidade da pessoa ter uma resposta que confirma o que ela já sabia é muito grande, e aí a gente perde completamente a diversidade, e muitas vezes a gente começa a perder o senso da realidade. A gente começa a acreditar em histórias que não tem nenhuma, digamos, comprovação, não tem nenhum fato que o suporta, mas tem muita gente falando a esse respeito, e aí começa a se tornar verdade, né? Esse fenômeno, ele não é novo. Ele aconteceu desde o momento que a gente ligou as redes sociais. Então, aquele filme de ficção dos anos 90, apesar de que eu comentei, ele é um filme sobre transição de gênero, mas ele está muito correto na visão dele de que em um determinado momento as pessoas não conseguem mais viver sem o algoritmo, né? A gente não consegue mais ter opinião própria. Eu preciso sempre corroborar tudo aquilo que eu acredito. Agora, isso é o que eu costumo falar, é uma realidade. Não vai mudar. Muito pelo contrário, só vai se intensificar. O que a gente pode fazer é dialogar, né? Porque assim como brinca-se no filme, né, que ali é uma ficção, as pessoas vão continuar despertando. Algumas sim, outras não. Mas as pessoas vão despertar e vão perceber, pera lá, quem que me comanda? Né? É o algoritmo que me comanda ou eu comando e tenho poder sobre o meu algoritmo? Que o algoritmo é excelente, tá? Eu acho fantástico eu conseguir encontrar a resposta das coisas mais diversas, eu acho fantástico eu do Brasil conseguir fazer um mestrado nos Estados Unidos, acho sensacional o dia que eu tive curiosidade do que é consciência ou quais são os estudos teóricos de consciência e inteligência artificial, eu consegui assistir uma aula do MIT, do Brasil. Assim, eu acho isso fantástico, né? É lindo. E assim, e eu que sou uma pessoa muito diversa, minoria da minoria, eu só tive chance de chegar em algum lugar e coexistir com um social que me exclui por princípio, porque existem outras histórias, e quem proveu essas histórias pra gente mostrou, nossa, então quer dizer que as pessoas trans efetivamente existem? Foi a própria internet, foi a própria curadoria automatizada de conteúdo. Então repara algo que é tão belo, tão maravilhoso, ao mesmo tempo tem um poder alienante que a gente nunca viu na história da humanidade. Então vamos ver onde a gente vai chegar. Mas falar a esse respeito é muito importante. E a transformação está aí. Sim. As pessoas têm que também cada um fazer a sua parte, né? Sim. Quer dizer, sair daquela tua bolha e também
ser participativa, enfim, conhecer esses grupos, conhecer o que está acontecendo no mundo, a educação, a informação ainda é o melhor remédio para muitas coisas, né, Dani? Ela é a informação e a convivência, né? Eu acredito muito no valor da educação, ainda mais eu que tanto estudei na minha vida e continuo estudando, mas o fato, digamos assim, o conhecimento racional desassociado da emoção, ele muitas vezes não permite que a pessoa saia do seu próprio universo de preconceito, porque o preconceito, ele é em primeiro lugar uma atitude defensiva emocional, né? Então o fato de eu ler sobre algo não significa que ele desliga-se, digamos assim, em mim, mas o fato de eu me deparar com emoções distintas da minha, aí sim. Então acho que a convivência é fundamental nessa equação também. Bacana. E seu livro, né? Eu acho assim interessante, como é que foi a formação para você escrever o teu livro? Qual foi a tua principal inspiração? Foi porque você queria contar a sua história? Foi por uma necessidade de você realmente se posicionar ali? Como é que foi isso? Eu sempre fui escritora, né? Então isso não é uma novidade para mim. Especialmente na minha adolescência, eu sentia muito falta de existirem referências femininas diversas, né? E foi aí que eu criei o universo do meu primeiro livro, que chama O Reino de Sara, que é um universo ficcional voltado para a literatura juvenil, né? E eu imaginava que a minha contribuição literária, ela se daria por meio desse universo, né, que chama em inglês de Young Adults, que é o que eu gosto, né? É de onde deriva tantas histórias. Eu imaginava, não, eu vou sempre construir esse universo. Eu gosto muito de anime, eu gosto muito dessas coisas, então eu imaginava que ali seria a minha atuação, né? Para minha surpresa, um dia a editora Planeta me ligou e falou, olha, a gente está interessado que você escreva uma história sobre a sua biografia. Eu falei, nossa, a minha biografia ela é tão notável assim, né? Foi o primeiro choque pra mim, a ponto de eu contar, porque assim, é muito simbólico, né? A sua história de vida ser contada e as pessoas lerem sobre a sua história de vida. Eu falei, nossa, é muito simbólico. Você não isso, tinha né? pensado nisso antes Não, da editora? assim, eu já tinha pensado, porque eu sou colunista, né? Inclusive da revista Marie Claire, então eu escrevia sempre crônicas, né? Sobre o meu. Do ponto de vista de escritora, eu sempre me imaginei como uma escritora para o público juvenil, né? Mas é fato, eu escrevia crônicas para Marie Claire, né? Muitas vezes eu recebia contato de leitoras, tudo mais, nossa, super legal. E eu contava ali o meu dia a dia, né? De certa maneira é isso que eu faço nas minhas colunas, né? Mas eu não tinha pensado ainda em escrever uma biografia, né? E quando a Planeta me procura, eu falei, olha, eu acho que é um projeto fantástico, né? Mas assim, vai ser um trabalho longo que a gente vai ter, porque a gente vai contar essa história do ponto de vista de uma pessoa trans, né? E de uma forma geral, especialmente as grandes referências que a gente tem, que estão por aí, elas são contadas por pessoas cisgênero. Tá? Então, os grandes filmes que a gente tem, atualmente está mudando um pouquinho, mas se a gente pega até pouco tempo atrás, os filmes que contam, inclusive, biografias de pessoas trans, eles são dirigidos e interpretados, né, por pessoas cis e cometem, digamos, certas gafes, para não falar pior do que isso, inaceitáveis, né, que para muitas pessoas passa batido, mas para nós que somos membros da comunidade trans é uma agressão horrível, né, tanto que em alguns desses atores, né, eu estou me referindo ao masculino, porque são homens que interpretaram mulheres, não são mulheres trans, já pediram desculpas, né, por ter contribuído na formação desse estereótipo, né? E eu falei, bom, e aí, vamos embarcar? E eles falaram, olha, vamos embarcar, e foi um trabalho super legal, que ao mesmo tempo eu recebia o desafio literário da editora que eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo eu ia demonstrando, mas esse é o ponto de vista de uma pessoa trans sobre a sua vida. A obra, né, assim, claro, modéstia à parte, ficou uma obra-prima mesmo, e é maravilhoso, porque a gente conta a história, né, do que é ser uma pessoa trans, em primeiro lugar, porque a transição, né, ela é um aspecto pequeno na vida de uma pessoa trans. É um aspecto pequeno, curto, que rapidamente fica para trás. Mas a história de vida, o que leva você a chegar lá, é fantástico. E aí é um livro sobre diversidade, é um livro sobre liderança, sobre empoderamento feminino, e é um livro sobre a minha história. Então, sobre a sua jornada ali, né? Exato. Então está escrito de uma forma maravilhosa e teve uma repercussão extremamente positiva. O livro Sou Daniele, como me tornei a primeira executiva trans. Isso é orgulho, não é? Você tem que ter muito orgulho disso, porque até pouco tempo atrás as consultorias eram extremamente machistas, a gente sabe disso, né? E aí você
tem né, você acaba sendo um orgulho. Eu acho que assim, muitas mulheres também se identificam muito com você por conta disso, por conta de quebra de barreiras, por conta de inspiração e por conta que você também já passou essa questão, falou assim, não vou me importar com isso, subir no palco. Quantas mulheres deixam de fazer Sim. isso, né? Eu acho que a tua formação aí, a tua jornada e a forma com que você conduz isso, Dani, é espetacular. Né? E eu já assisti algumas entrevistas suas, a forma com que você conduz tudo é de uma elegância, é de uma simpatia, é de uma empatia. A palavra é essa, né? empatia. Sim. Eu costumo falar que as pessoas falam, mas como é que é pra você, né, imersa num mundo que o preconceito ele é estrutural, não adianta falar, essa pessoa é essa, não, o preconceito é estrutural. Todos nós trazemos em nós um pouco do machismo, né, um pouco da transfobia, tá na gente, não adianta a gente falar que, eu não sou, né, é uma desconstrução constante. E eu falo, olha, teve algo que eu aprendi com a filosofia budista que eu acho muito bonito, a gente tem que ter empatia, inclusive pela dor do outro, né, é muito difícil, né, mas é algo que eu exercito todos os dias. Eu falo, não, eu preciso ter empatia, inclusive com a dor do outro. Ainda que o outro nem sempre tenha empatia com a minha dor, mas eu preciso me trabalhar diariamente para me tornar, não superior, né, mas para eu conduzir o meu caminho de empatia, que é o que vai me trazer paz no final do dia. É de uma maturidade, de uma elegância fantástica, a forma com que você fala, a forma com que você conduz isso, a forma com que você coloca as suas falas, e você tem muito respeito pelo outro também. Sim. Por mais que nem todas as pessoas conseguem realmente colocar as palavras corretas, né? Eu acho que você, de uma forma muito bacana, você faz essa interpretação, essa correção. E eu acho que também aí tem um ensinamento muito bacana. Você não precisa levantar bandeiras, você não precisa ficar só questionando, você realmente coloca a forma com que você faz, com que você conduz. E eu acho que é isso que encanta muito também, e eu acho que daqui pra frente a gente vai ter mais alguns livros aí, viu? Mais algumas histórias. Ô, Dani, a gente estava falando um pouquinho também das gerações, né? Sim. A gente não pode, enfim, deixar de falar um pouco isso, até porque eu tenho 2 adolescentes em casa e eu aprendo muito com as minhas meninas, né? Elas questionam muitas coisas, tanto a questão de empreendedorismo, né? A gente está sempre colocando isso de uma forma bacana para que elas vejam a forma com que eu trabalho. Eu também trabalho já há mais de 30 anos e coloco essas questões para elas que, por mais que hoje elas tenham algumas condições, elas também vão ter que fazer a jornada delas e como que elas vão enfrentar isso, né? E aí os questionamentos que vêm sempre quando a gente está conversando assim, né, é a questão de diversidade. Elas colocam muito para mim, até quando eu comecei a gravar esses programas, a mais velha veio e falou, mamãe, você tem que falar mais de diversidade. Eu falei, filha, mas a mamãe tem falado isso. Não, mamãe, você tem que fazer algumas questões falando muito sobre esse tema. Esse tema é importante, mas não é importante para você, mamãe, é importante para minha geração também ouvir muito isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas gerações que estão vindo. Por quê? Porque vem com chip novo, vem com esses questionamentos e vem praticamente pronto, né? E ensinando. Quem quer aprender, aprende. Quem não quer, vai ser bypassado aí muito rapidamente, né? Sim. Como é que você enxerga, sei lá, nos próximos 20 anos, essas questões aí que a gente está tratando, tanto de diversidade e tanto de, quando a gente fala do meio ambiente, né? E eu sei que você tem essa questão de ESG muito grande, você atua muito. Porque a minha geração, por exemplo, teve que aprender, né? A gente teve que aprender, a gente abriu caminhos, mas essas novas gerações aí já são especiais nisso, né? Sim, com certeza. Eu tenho um certo privilégio, porque eu não sou tão nova, né? Eu ainda me considero jovem, mas... Você é muito jovem. Mas eu já tenho 40 anos, né? Então eu não sou mais tão jovem assim, mas eu ainda sou jovem, né? E eu vivi exatamente um mundo de transição, né? Um mundo de transição para tecnologia, um mundo de transição para a gente se abrir a outras realidades que não o nosso mundo, né? E aí eu assisti tudo isso acontecer e o que me leva a uma conclusão é que o futuro é híbrido. Tá? Assim como a minha geração também porque tem pessoas da minha idade que elas estão muito mais próximas da geração que me antecedeu do que a que me sucedeu. Tá? Então, assim, depende muito da realidade que a gente vive, quais foram as construções que a gente viveu, etc. Mas o que eu acredito é que, de uma forma geral,
é de se esperar e imaginar, né, que o jovem ele já vem com esse chip novo e ele já olha para a realidade de outra maneira, né? Mas a gente não pode esquecer também do envelhecimento, porque imagina, digamos, alguns dos valores que foram colocados ali nos anos 70 por aqueles jovens, né, que tornaram-se não de uma maneira total, mas muitos deles passaram a ter valores conservadores mais velhos. Isso faz parte da história da humanidade. A gente nasce de uma forma muito, digamos, aberta e a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando mais conservador. Aconteceu com a geração anterior, aconteceu com os boomers e vai acontecer com todas as gerações, incluindo a minha, né? Mas é claro que o ponto de partida é completamente diferente, né? Você não fala hoje com uma adolescente, né, sob perspectiva de vida e de mundo da mesma maneira que você falava, sabe, que eu ouvi quando eu era adolescente ou que você ouviu quando eu era adolescente, né? Então isso é interessante, mas a gente não pode imaginar que o tempo vai resolver os problemas, porque nesse mundo híbrido de emoções, vai ter pessoas que, apesar de terem nascido com o chip novo, elas vão instalar o software antigo. Entendeu? E aí elas vão reproduzir aqueles comportamentos, especialmente com o tempo. Então é mais um alerta de que a perspectiva é positiva, sem sombra de dúvidas, mas não por isso a gente vai parar de falar. Esses assuntos são perenes. Se a gente, digamos, baixa a guarda e em algum momento acredita que a situação se resolveu, é o começo do fim, infelizmente. Mas eu acho que essa geração não tem esse perfil de se calar, né? Não tem de se calar, mas ao mesmo tempo que eles trazem toda essa conectividade, todo esse ambiente digital, o que eu costumo dizer para as pessoas é um exemplo, né? Tem um livro que eu gosto muito, eu cito com frequência, chama-se As Meditações de Marco Aurélio, que era um dos imperadores romanos, ele deve ser do ano 160, 180 depois de Cristo, salvo eu estou enganada. Se a gente ler aquele livro, que nada mais é do que um encontro de um homem com a alma dele, ele nunca imaginou que a gente leria aquele livro, é uma das peças filosóficas ultra importantes que a gente tem, a gente tem a sensação que a gente está dialogando com alguém contemporâneo dentro das suas crises existenciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que independentemente do tempo, independentemente da tecnologia, emocionalmente, a gente evoluiu muito pouco. E é exatamente na emoção que mora o perigo, porque o preconceito, ele é uma resposta emocional. Né? Então, por mais que a gente tenha todo um universo que nos cerca e talvez em algum momento ele seja completamente virtual ou grande parte dele virtual, né, em termos de estarmos imersos ali, as emoções de origem são as mesmas. Né? É como se o nosso chassi, digamos, emocional, ele não sofreu grandes alterações ao longo do tempo. O comportamento, né? O comportamento, as motivações, os medos humanos, né? Aonde deriva tudo isso ainda é o mesmo ponto. Então é esse cuidado que eu tomo. Mas dito tudo isso, eu acho que as novas gerações estão muito mais abertas à diversidade e a gente vai aprender muito com elas, como a gente aprende todos os dias. Mas é só pra gente também não esquecer que é um assunto que a gente vai discutir perenemente. E nem eles, né? Nem eles também esqueceram que tem todas essas fases, né? Tem todos esses obstáculos aí, ou essas questões aí pela frente, né? Sim, o mundo continua mudando. O mundo continua. E a questão do empreendedorismo feminino, né? Você está numa posição sócia numa das maiores empresas globais de consultoria. Como que você vê essa questão do movimento do empreendedorismo feminino? Eu acho que é algo que vem crescendo com o tempo, né? Eu lembro quando eu entrei na organização, o ano era 2005, a gente tinha 3 ou 4 sócias mulheres, né? Hoje em dia a gente já está próximo, contando as diretoras, da equidade. Né? E no futuro eu tenho certeza que essa equidade vai acontecer. Quando eu paro para pensar o que essas sócias fizeram, o nível de empreendimento que elas tiveram que ter, para em 2005, quando eu adentrei a organização, nossa, nós temos 3 sócias, né? E parecia muita coisa, né? E você para pensar um absurdo, naquele universo de sócios, só 3. Imagina o empreendedorismo que elas tiveram que fazer. As jovens que entraram comigo e continuaram na sua carreira, né, que foram trainees ali no ano de 2000 e pouco, 2005, já herdaram esse mundo, né? Então ela já tem na cabeça a necessidade de empreender. As jovens que começaram as suas carreiras em 2010 e já tem também outra mentalidade. Aquelas que começaram em 2020 adiante também já herda outro mundo. Então, assim, eu vejo de uma maneira muito positiva, né, que a gente já passou a enxergar que certas coisas são inaceitáveis em relação digamos, a tolir o comportamento feminino, né? Seja ele feminino trans ou feminino cis, não faço aqui a distinção porque a natureza é a mesma. Claro. E essas jovens já trazem essa posição. Não, isso eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar interromper a minha carreira em função da
maternidade, né? Eu não vou aceitar determinadas, digamos, coisas que os meus colegas masculinos não precisam passar. Agora, então eu vejo isso de uma forma bastante benéfica, mas eu ainda acho que existe um gap muito grande, né? A gente ainda encontra muitas executivas ou empreendedoras que reclamam da síndrome da impostora, que não se sentem capazes, que sentem uma injustiça. A igualdade de salários entre homens e mulheres está longe de estar consolidada, né? Então, assim, tudo isso é esse misto, e é isso que eu chamo de universo híbrido. Talvez eu que trabalhe já tenha conquistado uma posição muito relevante, né? Trabalho numa organização de ponta desse universo híbrido, eu estou muito mais próxima da equidade do que alguém que trabalha numa pequena empresa fora de um centro vibrante em termos de inovação, vai experimentar. Talvez essa pessoa ainda viva o mundo dos anos 2000, dos anos 90, assim por diante, entendeu? Então é isso que eu chamo de mundo híbrido. Não dá para eu partir do princípio de que agora a condição é melhor para as mulheres, porque ela é melhor para quem está inserida no contexto que eu tô. Mas a gente não pode esquecer a grande realidade do social que nos cerca. É muito pouca gente que está em empresas de corporações de ponta, em centros de inovação de ponta, que tem educação de ponta. É muito, muito pouca gente, né? O recorte da população trans, por exemplo, é assustador. 90% não consegue nem posições de entrada básica, né? As outras 10%, grande maioria, estão em posições de entrada básica. Se a gente olha o recorte da população universitária brasileira, só 0,6% são alunas trans, né? Então, como é que vai o ingresso? Como mudar essa realidade? Esse é um desafio que é de todos nós. Se a gente não reconhecer uma responsabilidade coletiva sobre isso, a gente vai continuar, né? A luta da mulher cisgênero, ela começou de uma maneira, assim, incidente quando? Né? Foi no século passado, os anos 40, 50, 60, que isso começou a tomar muito corpo, né? Se a gente não perceber que a gente vai percorrer o mesmo caminho para a mulher trans ingressar no mercado de trabalho, fica muito difícil, que não dá para você pedir para 1% da população encontrar soluções, e 1% dos quais 90% está marginalizado. Como é que vai vir as soluções daí? Mas você acha que primeiro olha o gênero e depois a capacitação técnica? Certamente. Se diz assim, se você chega numa entrevista, alguma coisa, sim, a maioria das pessoas trans não consegue nem passar da portaria, infelizmente. E como é que estão hoje a questão das empresas, das corporações em relação a essa questão? O que eu falo para elas é que precisa reconhecer o problema, em primeiro lugar, que se alguém tiver ainda a visão de que somos todos iguais e se eu tiver uma dada vaga, me aparecer alguém do gênero feminino ou masculino, a probabilidade de contratação é a mesma, dado o mesmo currículo, claro. Né? Eu acho que a gente tem um problema, que a gente tem que começar a falar, não é a mesma probabilidade, não é a mesma probabilidade se é masculino, não é a mesma se é feminino, não é a mesma mesmo se for transfeminina. Aí eu garanto que é muito baixa, né? E se esses campos estiverem disponíveis no dado de recrutamento da empresa, eu tenho a capacidade de provar isso facilmente. Eu criaria um robô com base no histórico e a gente vai perceber que o robô tende a aprovar os masculinos, né? Então é daí que vem isso. Aí a gente ligou com outro ponto. A gente volta no ponto. A gente volta no preconceito dos algoritmos. De onde ele vem? Um dos fatos é esse. Se eu mandar um algoritmo, aprenda a selecionar candidatos, assim, obviamente fazendo uma abordagem extremamente simples, né? Simplesmente falar, algoritmo, tá aqui os dados, descobre, entre aspas, bem entre aspas, né, só para simplificar a linguagem, para mim, qual é o candidato que eu devo contratar. Muito provavelmente ele vai aprender e aí a gente fala, olha, que interessante, né? Como é que um grupo sem representação ele vai fazer como é que um grupo sem representação ele vai fazer parte de um pool de aprovados, né? Digitalmente? Não vai. E o algoritmo que a gente traz em termos de seres humanos chama viés. E o viés está ali presente. E muitas vezes ele é replicado. Entendeu? Então não é a mesma coisa e não vai ser. Mas você acha que é um viés inconsciente ou consciente nesse caso? Os dois. Eu acho que para algumas pessoas é consciente, né? Elas podem até... O que acontece? Quando a gente se depara com um dilema ético, a gente tende a contar uma história. Não é que eu sou preconceituoso, é que... E aí completa da maneira que for melhor desejar, né? Então, para o grupo de pessoas, é consciente e muitas vezes amenizado por uma racionalização do fato. Para um outro grupo de pessoas, é completamente inconsciente, né? Mas o fato é que a gente precisa... Você acha que a gente está falando do Brasil que é tão diverso, e a gente sabe essa diversidade que é todo o Brasil, por mais que a gente... E a gente precisa dar oportunidades também. Sim, a gente precisa ter emprego, a gente precisa
dignidade, a gente precisa dessa transformação. Então, não é uma ação só, né? Então, eu acho que aí nós temos trabalhos, assim, né? 2 grandes trabalhos, que são as corporações, né? Com a tua ajuda, com a tua visão, com a tua participação também, com outras também, né? Sim. Com outras pessoas também. Mas também a gente tem um outro trabalho, que são com essas mulheres, de também fortalecê-las. Sim. Porque em algum momento, eu acho que pra gente, né, como um todo, em algum momento você fala assim, não vou mais tentar, né, não vou mais conseguir. Então a gente precisa trabalhar com a autoestima, né, com a questão de treinamentos, de capacitação, para que esse grupo também se sinta fortalecido e vá, né, e cresça. O mercado de trabalho, a gente precisa de bons profissionais. Se você lá atrás tivesse desistido. Exato. Né? Quantas vezes passou pela tua cabeça isso? Inúmeras, né? Então... Passa até hoje. Agora, não. Não, mas o fato é esse, a base educacional é tudo. Eu não estaria aqui, não fosse a minha base educacional, né? A minha inclusão, ela não é difícil. A quantidade de skills que eu tenho, que quase ninguém tem, é enorme. Eu posso passar aqui o dia falando de habilidades que eu tenho, que são bastante raras no mundo corporativo, né? Mas essa não é a realidade de todas as pessoas, e não é justo pedir para todas as pessoas que elas desenvolvam essa habilidade. A gente precisa tornar, sabe aquele mantra, é só por mérito? A gente precisa tornar ele verdade, e a gente só vai torná-lo verdade o dia que a inclusão for uma realidade. Ótimo, que seja breve. Tomara. Mulheres notáveis. Quais são as suas referências no mercado, aí algum livro, ou mulheres realmente que você tem isso como diferencial para você e você sempre consegue passar isso para outras também que te pedem? Sim, falamos um pouco da Luísa Trajano, sem dúvida uma história ultra inspiradora. Não? Tem uma pessoa que eu trabalhei a vida inteira, que é Luciane Magalhães. Ela atualmente é vice-presidente de recursos humanos da KPMG, e ela trabalhou comigo desde que eu tenho uns 20 anos de idade. Já faz alguns anos que a gente não trabalha junta, mas sempre trabalhamos, sempre foi uma fonte de muita inspiração para mim. Não? E eu tenho muitas referências também no mundo da arte, porque por muito tempo digamos, a pessoa trans foi excluída desse contexto corporativo. Né? No mundo, assim, dos negócios, de empreendedorismo mesmo, tem a Márcia Rocha, que ela abriu muitas portas para nós, mulheres transgênero. Né? E no mundo da moda, tem muito das modelos que eu gosto, que elas foram verdadeiras empreendedoras também. Claro. Né? Num momento, um exemplo que eu dou é a própria Harry Neff, que mas ela é muito mais, uns 10 anos mais nova que eu, ou mais recentemente a gente tem a Hunter Schafer também, mas ela já é 20 anos mais nova que eu, Valentina Sampaio, outra modelo, mas também muito mais novas do que eu. Mas o que eu acho interessante, elas foram muito empreendedoras nas suas carreiras, que era um momento que a alto fashion, digamos assim, né, a alta referência de moda não recebia mulheres trans, e elas conseguiram estar lá e foram as primeiras nas suas áreas de atuação. Então, assim, a gente começa importando, digamos, no mundo artístico, a gente chega no mundo do empreendedorismo, que é a Márcia Rocha, e em algum momento a gente passa a chegar no mundo corporativo, e curiosamente, a primeira executiva de visibilidade fui eu. E que seja aí inspiração para muitas, referência também. As suas falas são ótimas, a sua forma de se colocar é magnífica. A gente aprende muito, você ensina bastante, que continue assim. Ótimo, se as pessoas quiserem te seguir, te procurar, enfim, conhecer um pouco mais do seu trabalho com o teu livro... Se você fácil, claro, o mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, sou Daniele Torres, Daniele com 2 L's. Que legal. Eu adorei ter você aqui. Sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos para isso, nós queremos muito essa questão de diversidade, que tem opções, mas principalmente parabéns pela tua carreira e pela tua coragem também. Ótimo, muito obrigada, foi um prazer nosso diálogo. Obrigada. Obrigada a você.